E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje eu quero dar uma atualizada para vocês sobre como está sendo o intercâmbio no ano de 2022, beleza? Encontrei um casal que topou compartilhar com a gente um pouco da experiência deles relacionada ao intercâmbio. Hoje a gente vai falar de tudo um pouco, sobre a procura por acomodação, sobre valores, sobre trabalho, enfim, eles vão compartilhar com a gente de tudo um pouco da história deles, beleza? Esse casal é o Kaique e a Karina, né? De onde que vocês vieram do Brasil? Pernambuco. Pernambuco, que massa! E aí, quanto tempo que vocês estão aqui? Tá um mês e 2 semanas. Chegou começo de junho. Certo. Aí vocês vieram junto, como foi que ocorreu? Eu vim primeiro, a gente combinou de eu vim primeiro, que a gente acompanhava o canal de Gabriel e Isadora. Que massa! Assistindo os vídeos aí e outros vídeos, né? Via a questão da acomodação, que tava complicado. Sim. Difícil de achar. Então a gente ia vir pela escola, uma semana ela, uma semana eu. Só que a gente ficou meio receoso de não conseguir, né? Uhum. Então... De não conseguir acomodação. Isso Pra em uma casal, semana, né? Pra um Certo. casal. Uhum. Porque Aí, pra casal tava mais complicado do que o single, né? Sim, isso é até, entre aspas, um pouco normal. Normalmente as acomodações aqui que aparecem em maiores quantidades é o do single, da galera que vem como solteiro, né? Acredito que quando você estava aqui você deve ter visto muito anúncio para solteiro Tinha. do que para casal. Até quando eu cheguei na casa, quando eu cheguei só, Uhum. que foi a questão da casa da escola, né? Da acomodação. Aí tinha uns estudantes lá. Quando eu cheguei, os meninos já falaram: olha, um rapaz para ficar no quarto lá contigo, que tinha um single disponível. Então, se eu tivesse, vamos dizer, uma pessoa viesse só, já ia conseguir o single no primeiro dia. Então o single tava bem mais fácil do que de casal. Pro pessoal que está acompanhando a gente aí, só para poder dar uma ilustrada, para quem ainda não passou por esse... Acredito que se você estiver no Brasil, você ainda não passou, né, por esse processo, mas você faz a contratação de uma acomodação temporária junto com a escola ou com a sua agência de intercâmbio. Quando você contrata esse pacote, normalmente já tem uma semana ou 2 semanas de acomodação temporária. Você escolhe isso. Então, o que o Kaique fez foi contratar uma semana para cada um do casal, mas como ele vinha primeiro, ele optou por pegar a semana da esposa dele e transferir para você, não foi? Para te dar um ar a mais, né? Para procurar essa acomodação. E até porque a escola não estava conseguindo abrir mais semanas de acomodação. Uhum. Mesmo a gente querendo pagar, ela não estava tinha, aceitando, né? Porque é como não tivesse vaga. Ah, entendi. Tava mais complicado de abrir. E vocês, como foi a questão da contratação do curso de vocês? Vocês vieram por agência, vocês fecharam diretamente com a escola? Qual foi a opção que vocês escolheram? a gente fechou diretamente com a escola. Com a escola de Isso, intercâmbio. Isso. E aí eles conseguiram fazer esse processo para vocês? Isso. Aí como a gente decidiu que ele viesse primeiro, aí a gente optou dele pegar a minha semana de acomodação da escola. Aí ele ficaria com 2 semanas para ter esse longo prazo aí para procurar casa, quarto de casal. Eu achei bem interessante isso. Particularmente, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Vivendo e aprendendo. Então vocês veem que tudo conversando tem um jeito. Então eles conversaram com a escola, conseguiram um jeitinho de burlar essa falta de tempo e essa falta na verdade, de acomodação disponível. Porque não tinha acomodação, mas aí ele pegou a semana da esposa dele para poder ficar um período a mais nessa acomodação temporária. Mas e aí depois que você chegou aqui na Irlanda, me diz assim, qual foi tuas primeiras impressões? Tu já tinha se preparado para vir para cá? Ou tu veio aprender tudo aqui na raça? Como foi? Me conta um pouco da tua história. A gente Estudou bastante, já vinha muitos anos antes. Uhum. Eu sempre tive a vontade de vir para fora, né? Sim. E quando a gente já começou a namorar, eu já comecei a conversar com ela sobre isso. Foi. Que legal. Já para ir tranquilizando ela, para ela já querer também viajar, né? Então, ela também Topei achou... essa aventura. Entrou na loucura. Foi. E a gente foi estudando, juntando a grana para poder vir, né? Sim. Estudando qual os países melhor
Primeiramente a gente pensou no Canadá, Uhum. mas a questão do custo é bem alta É verdade. e você tem que estar com o inglês afiado para poder fazer o intercâmbio lá, que tem que estar num college, Uhum. Tem que tem entrar pelo todas, college. tem todas essas questões, mas a Irlanda seria o custo-benefício melhor Sim, nessa concordo. questão. Sim. Tem Até hoje ainda trabalho, é, né? estudo, isso. Isso. E a possibilidade do trabalho, né? Porque É. quando você vem fazer intercâmbio na Irlanda, ele também te dá a permissão de trabalho. Você pode trabalhar sob determinadas condições, né? Que basicamente, resumindo, são 20 horas de trabalho semanais e durante as suas férias você pode trabalhar 40 horas semanais, que é o conhecido full time, né? Mas e aí, depois que você chegou, a questão da documentação, como é que tá agora no ano 2022? Já que você chegou recentemente, eu queria que tu compartilhasse com o pessoal como foi a tua saga pela documentação, porque vocês sabem que a gente precisa emitir o GNIB ou o IRP, que é basicamente a nossa permanência, nosso visto de residência aqui, né, vamos dizer assim, e o PPS, que é um númerozinho semelhante ao CPF no Brasil, que a gente usa ele basicamente aqui, entre outras coisas, a gente usa ele com a finalidade de trabalhar. Então, se você quiser trabalhar aqui na Irlanda, você tem que estar com esse documentozinho. E para conseguir ambos os documentos, tem uma série de procedimentos que a gente deve fazer antes de consegui-los. E recentemente, muitas pessoas relataram para a gente que estava demorado, estava difícil, tá bastante, muitas coisas mudaram, coisas que davam para fazer antes não dão mais. Então eu queria saber de ti, o que foi que tu fez? Me conta um pouquinho, como foi para te conseguir todos esses documentos, que é o GNIB e o PPS. Isso. O GNIB, a própria escola, quando faz a reunião, quando a gente chega, ela passa os e-mails para a gente mandar para a Garda, que a Garda é o órgão daqui para tirar o GNIB, né? Certo. Então a gente manda o e-mail, eles dão de 3 a 7 semanas para poder ir agendar o GNIB. E a questão do PPS é a parte, né? O GNIB você faz a parte e o PPS também. O PPS é para você poder trabalhar. E o GNIB a gente conseguiu mandar um e-mail e, queira ou não, foi antes em Foi antes 3 do prazo. semanas, antes do prazo, Isso. a gente já conseguiu fazer o GNIB. E a questão, alguns possa ser que não saiba, a questão do pagamento, né, do GNIB, que é 300 euros. Isso, Alguns não contam com esse valor, aí também tem que estar preparado com esse valor, isso mesmo. porque já tira do orçamento dos 3.000, né? Isso. Isso Então, tem uns que falam, venha com 3.000, ou venha com menos, venha com mais. Nunca venho com menos. Nunca venha com não. menos. Sempre venha com mais, porque você tem uma segurança. A questão de todos esses pagamentos, você vai ver. Apartamento, você paga o aluguel e paga um depósito. Um depósito. Então você já tira dois valores, né? Da questão De do uma vez aluguel. só. Então você já fica quase zerado. Quando você converte, você já vem com pouco. Falta né? chorar. Isso. Só some ligeiro. Isso. O que você demorou para juntar no Brasil, some rápido. E a Então, questão, e a questão do PPS? Porque assim, o PPS a forma, vamos dizer assim, correta, né, entre aspas, de tirar ele, é quando você tem uma oferta de emprego e essa empresa ela te fornece uma carta. Com essa carta você vai lá e aplica para você tirar o seu PPS. A gente vai deixar até o e-mail aqui que você consegue fazer essa aplicação. Então essa seria a forma, vamos dizer que ideal. Porém, é a realidade, Kaique? Me diz aí, o que é que você encontrou quando vocês chegaram aqui? Não é muita realidade, né? Não. As empresas, conta pro pessoal um pouquinho. Vou ficar aqui desse lado da câmera. Você vai lá, aplica para o trabalho, a empresa, primeiramente, você tem o PPS? Eu disse, não, mas vocês não dão a carta? Eu preciso da carta do trabalho para me poder aplicar no PPS. Eu disse, não, eu preciso do seu PPS para poder lhe contratar. Aí você fica naquele impasse entre emprego e PPS e a gente acaba perdendo muitas vagas de trabalho por causa disso. Isso mesmo. Porque tem que ter o PPS aqui para poder Isso, trabalhar. isso. Só que tem que ter uma carta para a gente aplicar para o PPS, para ter o PPS. Só que essa carta, quem dá é o empregador, né? Só que o empregador não dá a quer carta dar, porque, fica se amarrando. porque ele quer o PPS. Então fica nesse loop infinito. A questão de a gente conseguir é em curso, né? Uhum. Tem uns cursos que a gente pode conseguir, que é o Manual Rand ou outros.
que a gente faz o curso e ganha uma carta para aplicar para o PPS. Isso. Então É já uma facilita. maneira mais rápida de você ter o PPS. E você aqui já na chegar com o Irlanda. PPS, que é o que eles querem, né? Isso. Uhum. Eu já cheguei a falar em outro vídeo com vocês sobre a questão de aplicar através da habilitação, do processo de habilitação, que era uma maneira muito conhecida. Pouca gente fala disso em vídeo, porque você basicamente só descobre isso depois que você está aqui pelo país. Porém, eu já vi também, quando eu falei sobre isso num vídeo anterior, algumas pessoas comentaram dizendo que não está mais valendo. Então, vocês têm que ter em mente que as coisas, depois da pandemia, estão mudando muito rápido. Então, recentemente, eu tenho visto gente aplicando dessa forma, igual vocês aplicaram. Pode aceitar e pode não, mas Isso. A gente conhece pessoas que Já fez o curso aceitou e foi mais, né? negado. E foi é negado? mais aceite do que negado, mas pode negar também. Sim, sim. Tudo pode. Então, isso não é uma regra, viu, pessoal? A regra é procurar um emprego, esse emprego fornece a carta e com essa carta você consegue fazer a aplicação do PPS, tá bom? É uma coisa impossível de conseguir? Não é impossível, tá? O irmão da Isadora, por exemplo, o Gustavo, ele fez dessa forma a aplicação do PPS dele, ele aplicou num restaurante, o restaurante forneceu a carta para ele e assim ele conseguiu tirar o documento dele, que é o PPS, assim como outros amigos dele. Mas recentemente as empresas estão começando a querer as pessoas já com documento. Na verdade, isso não é recente não, isso é uma coisa que já existe há bastante tempo, mas que é muito importante a gente falar em vídeo isso, para que as pessoas que estejam vindo aqui para a Irlanda futuramente já venham preparadas e já saibam disso, que acontece isso, que é uma coisa que eu espero que vocês não descubram isso da pior maneira possível, né? Depois que chegar aqui Isso, e ser porque na teoria surpreendido. o governo fala que pode contratar até sem PPS Isso na mesmo. questão do verão, Isso mesmo. trabalhar full time, então, só que na prática é diferente. Uhum. Na prática eles querem o PPS, não Isso. contrata sem PPS. É exceção, né? Então tem que vir preparado para tudo nessa questão, porque você pode levar um tempo de não conseguir o trabalho, Uhum. então tem que estar com a economia boa aí. Me conta agora um pouco sobre tuas experiências de trabalho. Você já conseguiu trabalho? Você ainda está à procura? Como que tá? A gente tá à procura, aplicando ao trabalho, mas a gente veio sempre com plano A, B e C, né? Então a gente veio, tentou aplicar essa questão do PPS e eu já vim com a opção também do delivery, né? Pra gente começar. A questão do delivery no verão é mais fraco, de questão de ganhos, mas pelo menos você não fica parado, né? Isso. E Já entra alguma coisa, né? já entra uma Isso, coisa. isso. Então é uma opção também de você estudar. Antes de vir, eu já pesquisei tudo para quando você chegar aqui, já chegar preparado para você dar o pontapé, porque aqui você não pode perder tempo, né? Isso mesmo. No Brasil que você estuda e aqui você bota para tocar. Isso. Não chega em aqui prática. para pensar o que você vai fazer. Então É. já chegue preparado. Essa questão do delivery é um ponto muito interessante, porque até então, aqui no canal eu tenho 2 vídeos falando sobre delivery e tudo. Porém, nenhum dos 2 foi feito no verão, no período do verão. E é como o Kaique estava compartilhando aqui com a gente. É muito importante que você saiba até o período que você vai chegar aqui na Irlanda, caso você também tenha essa intenção. Porque, por exemplo, no verão, as corridas caem bastante, a demanda é menor, geralmente. Eu já passei 2 verões aqui fazendo entregas e ambos foram dessa forma. Chegou o verão, a demanda caiu e o Kaique agora está rodando nesse verão. Hi, how are you? Thank you. Então, se você tiver também querendo chegar com a mesma estratégia aqui que o nosso amigo Kaique, o Kaique veio com plano A, B e C, como ele falou, procurou emprego, estava difícil por causa da questão do PPS, ele caiu no delivery, né? Porém, o delivery deu uma caidinha aí no verão, o verão é um pouco menos movimentado, como eu já disse, mas mesmo assim está entrando alguma coisa, pelo menos para não ficar no 0 a 0, ficar né? parado. Então não é você pode arrumar um trabalho, Uhum. mas é um extra, pode ser um extra também. E fala pra gente um pouco, eu sempre repito aqui várias vezes no canal sobre a questão do network, que é muito importante você chegar fazendo o máximo de amizades possíveis, seja cara de pau mesmo, fale com as pessoas, puxe assunto, mas eu não conheço, não importa, ele também não sabe quem você é, então dá no mesmo, ninguém te conhece aqui, você está num país totalmente novo,
você tem que ser sem vergonha, na melhor forma de se dizer. Você tem que ser sem vergonha, você tem que chegar, falar com as pessoas, puxar amizade, contar um pouco sua história, pergunta a história da pessoa também, tem que demonstrar empatia, na verdade. Então você tem que se enturmar. Por quê? Porque isso vai te abrir muitas portas. Você pode ter o melhor inglês possível, você já pode estar com todos os documentos na mão, mas pode vir ali o camarada que é muito enturmado com todo mundo, sem documento, sem inglês, e pegar um emprego na sua frente, vamos dizer assim. E o Kaique e a Karina provaram isso como ninguém. Por quê? Porque a Karina foi muito beneficiada pelo networking, porque eles são muito amigáveis, eles conversam mesmo com as pessoas. Então a Karina atualmente conseguiu um job, né, devido ao network, basicamente. Não foi por uma aplicação propriamente dita em um site de emprego, da maneira tradicional que a gente conhece. Compartilhe um pouco aí com o pessoal como que aconteceu isso. É uma parte bem importante, né? Tipo, como tem que ser cara de pau. Tá ali um grupinho, você tá no seu hora de lanche ali da escola, você vai, entra, cara de pau, conversa, o povo é tudo gente boa. E atualmente eu consegui um job, né? Só que foi uma colega que me passou o contato e a gente vai conversando e manda mensagem ali e outra, e essa pessoa foi e me chamou. E, tipo, não foi por currículo nem nada, foi por indicação mesmo. E é bem importante isso, porque você chega aqui sem conhecer ninguém e você tem que conhecer e conversar e assim vai desenvolvendo. O inglês dela é bem básico, né? Mas o meu inglês é quase zero. por causa do network ela conseguiu. Então, como eu vim primeiro também, eu não conhecia ninguém, nem conhecia ninguém aqui. Então, no primeiro dia, quando eu ia no mercado, eu vi alguém falando português, eu já corria. Já tava falando. Já rodava a sessão atrás dele para falar. Aqui você anda no meio da rua, né? Procurando os brasileiros, assim, escutando. Aí você vira e, oi, tudo bem? E vai conversando. Porque quando a gente tava pesquisando do Brasil, o pessoal dizia, não misture com o brasileiro, você ir aprendendo inglês. Mas é os brasileiros que vão lhe ajudar. Isso é verdade. Isso. Muito com a acomodação, trabalho. Que é o network, você vai conversando, um conhece o outro. Não, mas meu amigo tem um apartamento. E foi assim que a gente foi conseguindo, até as casas, o trabalho dela, então tudo network. Chegar, não tenha vergonha. Mercado, rua, pode parar o pessoal aí. Olha aí, e o Kaique acabou de tocar num assunto que eu tenho certeza que é o que muitos aqui estão querendo ouvir, que é sobre a questão da acomodação. Muita gente pergunta recorrentemente pra gente no Instagram sobre como está a acomodação. A galera quer saber um pouco das atualizações, porque todo mundo sabe que a Irlanda, após abrir as fronteiras aí para receber novos imigrantes, está passando por um período de uma crise imobiliária inacreditável, jamais vista. Houve relatos de pessoas dormindo em praça, dormindo em rua, por não ter acomodação. Realmente foi um período assim muito preocupante. A gente fez vídeo aqui no canal, já tem vídeo aqui no canal com um pessoal que tinha acabado de chegar, ninguém estava com acomodação ainda. Então você vê o desespero no olho das pessoas quando chegam aqui. Eu não quero normalizar isso, mas todo mundo que vem para cá, seja por meio de intercâmbio, seja com cidadania, seja com visto de trabalho, acaba passando por isso, né? Acaba passando por isso, pela procura pela acomodação. A Irlanda ela nunca foi um país tão fácil assim de conseguir acomodação, tá bom? E agravou, né, agora esse ano. Porém, eu sinceramente tenho visto, né, muitas pessoas perguntam o nosso ponto de vista, e eu tenho visto uma certa melhora em relação à acomodação. Ah, Gabriel, tá dizendo que tudo melhorou para todo mundo? Não, eu não estou afirmando isso. Porém, porque os casos eles são muito relativos, vai de pessoa para pessoa. Você encontra, agora nesse período eu tive contato com muita gente, acreditem, com muita gente que entrou aqui na Irlanda, principalmente em Limerick. Eu só vivo em Galway também. Eu conversei com muita gente lá de Galway também, para poder vir e falar isso num vídeo para vocês. Então, eu vi que realmente deu uma melhorada. Porém, cara, isso é extremamente relativo, porque eu vejo gente assim que consegue acomodação na primeira semana que está aqui no país e gente que está aí há um mês pulando de acomodação temporária para acomodação temporária.
Então, infelizmente, eu nunca vou conseguir chegar aqui e dar uma resposta para vocês e dizer vem que tá tranquilo ou vem que tá difícil, porque é muito relativo, é impossível falar isso aqui para vocês, tá bom? É muito difícil dizer isso. Tem um padrão. Mas não tem um padrão, mas as pessoas estão conseguindo. Eu vi que teve uma melhora assim significativa na relação de acomodação. Eu mesmo, Gabriel, a gente está procurando uma casa. A gente quer sair um pouco de apartamento. Atualmente a gente vive em um apartamento e nós tivemos respostas. Nós fomos essa semana mesmo em algumas entrevistas, enfim. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque antes nem isso a gente estava conseguindo, entendeu? Nem ir ver a casa estava sendo possível porque era gente demais, estava extremamente difícil. E recentemente a gente conseguiu algumas visitas agendadas, fomos fazer elas, enfim. Eu só queria dar um pouco aqui do nosso ponto de vista, mas a gente vai ouvir agora também um pouco do ponto de vista do Kaique e da Karina, como foi, quanto tempo eles passaram na acomodação temporária, tendo em vista que eles estão aqui há pouco mais de um mês. Então está muito, muito recente mesmo, e aí eu queria saber um pouco deles, como que foi essa questão da acomodação. Primeiro me diz uma coisa, vocês estão em acomodação fixa ou temporária? Fixa. Certo. E como foi que vocês fizeram para conseguir essa acomodação fixa e quanto tempo isso levou? Literalmente, ele veio primeiro, né? E literalmente eu passei 20 dias no Brasil assim, ó, no celular, só olhando os grupos do Face, do WhatsApp, tinha sites também de acomodação e como ele pegou minha semana, a gente tinha que correr bastante porque eu não tinha acomodação. A escola não tinha acomodação para mim, então a gente tinha que arrumar uma acomodação para ter o papel para mostrar na imigração de onde eu iria ficar. Então a gente ficou bem um pouco assim, meio que desesperados por acomodação e a gente conseguiu, né, por indicação de uma pessoa, uma casa para dividir com os landlords. Né, isso. Network com os Network, né? Fizeram Com os amizade. amigos, isso. Aí, primeiramente, a gente conseguiu essa casa, né? Mas a gente foi procurando, a gente sempre não desistiu. Aí eu fui lá no Face e consegui uma casa. Das experiências, assim, dos nossos amigos, as casas estão sendo mais fáceis. Temporárias, aparece bem mais temporária, que a questão da temporária fixa é para você tirar o JNIB e o PPS, tem que ter uma acomodação fixa. Isso, tem que ter. Mas a temporária a gente conseguiu na primeira semana, a gente tinha conseguido já. E a fixa a gente conseguiu em 2 semamas. Foi. 2 semanas a gente já conseguiu a fixa. E na verdade a gente conseguiu 2 fixas, né? A gente ficou em uma fixa e arrumou outra melhor e foi para ela. Então atualmente a gente está numa casa que foi um achado, graças a Deus, né? A gente conseguiu aí, ela pelo Face, conseguiu agendar, eu fui lá presencialmente, conversei e a gente tá numa casa que é 2 quartos, basicamente no centro. No centro. E a landlord ela não fica na casa, ela disponibilizou o quarto pra gente e a casa fica toda disponível pra gente, sala, cozinha, então a gente tá basicamente sozinho na casa. Pagando só o valor do quarto. Então, atualmente... Certo. Mas aí, recapitulando, então, como vocês conseguiram aplicar para essa casa? Foi através de um grupo de Facebook? Através de um grupo de Facebook do Brasil. Do Brasil. Isso. Você ainda estava no Brasil quando fez a aplicação? Eu ainda estava no Brasil. Aí como eu estava aqui, eu fui ver a casa. Aí ele foi visitar e falar com a landlord. E a gente já fechou. É isso. Foi um achado. Vocês podem compartilhar, porque assim, apesar de tudo, o aluguel ainda continua um valor bem alto, tá, pessoal? Apesar de tudo, o aluguel tá mais alto esse ano. Não acredito que vá diminuir tão rapidamente, mas se for diminuindo eu atualizo vocês. Mas eu creio que não vai diminuir. Não. Então vocês podem compartilhar quanto que está saindo o aluguel de vocês agora? Quanto que vocês estão pagando? Sim. A gente tá pagando 760. 760 no quarto. Fora as contas. Isso, fora certo. contas. Mas o padrão
tá na faixa de sair 900. Isso Uma um quarto, casa, né? um quarto, Um quarto pro 800 casal. euros. Isso. Os amigos de vocês estão nessa faixa? Nessa faixa. Nessa faixa. Acontece casos isolados também, de achar para casal 600 ainda, Isso. 600 euros. Mas o quarto. Você quarto, aluga só o quarto para dividir Agora com a outras casa pessoas. só, com um quarto só, tipo um flat, é mais de 1.000, 1.100, 1.200, tranquilo. 1.200. Isso mesmo. Dessa questão da casa, de flats e tudo, a gente tem um pouquinho de experiência, eu e a Isadora, porque recentemente a gente foi ver três casas. Sendo uma delas uma espécie de apartamento que estava custando 1.265 euros. Outra que foi uma casa, não era na cidade, era um pouco distante da cidade, cerca de 5 km da cidade, na verdade. E estava custando exorbitantes 2.300 euros. E uma outra casa dentro da cidade já, custando 2.200 euros. Ambas as casas tinham em média aí 5 a 4 quartos. Só que aí vem um porém. Ah, Gabriel, tá bom, porque aí eu entro na casa, a gente aluga esses quartos aí tudinho e tá de boa. Só que não funciona muito bem assim, principalmente se você fechar diretamente com a imobiliária. A imobiliária, ela faz uma análise do seu perfil, ela também não vai deixar entrar um monte de gente, cada um adotar um quarto ali para si, e aí na hora lá ver como é que divide. Então, eu sei que acontecem exceções, há pessoas que conseguem falar diretamente com o landlord e conseguem fazer isso com a casa, beleza? Eu aceito, eu sei que acontece isso, mas por via das regras, né? A imobiliária, ela vai fazer uma análise do seu perfil. Eu e a Isadora, a gente só foi chamado para essa entrevista, a gente só chegou nessa etapa porque a gente declarou que na casa iria morar eu, ela e mais um casal, pronto. Ou seja, 2 casais ia dividir uma casa de 4 ou 5 quartos, entendeu? Então não é tão simples assim, não é tipo assim, vou aplicar na imobiliária numa casa aí de 5 quartos e aí eu chamo 10 pessoas aí para rachar essa casa. Muitas vezes as imobiliárias ou os landlords não vão aceitar isso, mas pode ocorrer exceções, tá bom? Então a dica é já vir preparado, a questão do inglês, o máximo possível que conseguir. Já ir preparando o que você pensar em trabalhar aqui, de kitchen pot ou cleaner, já ir preparando o currículo, já vai para vir pronto. Uma semana antes já tentar ir aplicando, para quando chegar aqui já ter entrevista. E a questão da acomodação também, já aplicando uma semana antes. Isso. Entra nos grupos. Já vai mandando para quando chegar aqui já facilitar essa questão da acomodação e do trabalho. Perfeito. A segunda e última pergunta que eu quero fazer é sobre o que vocês estão achando do intercâmbio. Vocês acharam que está valendo a pena? Como que está a relação de vocês com o intercâmbio? Vocês estão curtindo o país? Me diz aí o ponto de vista de vocês depois de tudo isso que vocês já passaram aqui. Estamos gostando, a cultura aqui é bem diferente da nossa. A gente está amando conhecer castelo, a língua, as comidas. É tudo uma fase de adaptação, mas tá sendo maravilhoso mesmo. Questão todas as culturas, você passa no centro e... Isso, você conhece um chileno aqui, um íris ali, um ares por ali. Cada cantinho tem tem alguém num canto do mundo. Isso, cada cantinho. Aí... Mas você que já do Brasil, você assiste muito vídeo, vê os países, quando você tá aqui, vê a cultura, vê tudo pessoalmente, é muito top essa questão. Então é maravilhoso. Eu me arrependo de não ter vindo antes. Sai da realidade da gente, do Brasil, né? Fazer você pensa intercâmbio, uma coisa, mas chegar aqui é completamente diferente. Você tem que fazer um intercâmbio pelo menos uma vez na vida. Isso mesmo. Tem que fazer, porque a vida é só uma, você tem que aproveitar. Então, uma cultura diferente dessa, você não vai se arrepender. A gente tá um mês aqui, vai fazer um mês e pouco e tá só amando. Todo dia é uma coisa diferente, a gente vê. Assim, você venha preparado, estude bastante, estude o inglês, faça seu currículo certinho e venha porque é uma experiência única. Pois bem, pessoal, mas aí resumindo um pouco a obra, a mensagem mais importante que a gente queria compartilhar com vocês, que a gente não quer deixar que vocês também
como a gente disse no começo do vídeo, essa é a experiência deles dois. Foi a experiência de intercâmbio deles dois. Mas acontece isso com todo mundo? Tá dessa forma para geral? Como é que tá? Não, pra gente foi rápido essa questão de acomodação, até de trabalho também, pra ela, pra mim. Sim. Mas a Irlanda não tem um padrão, né? Para alguns pode ser imediato, um dia na primeira semana já conseguir trabalhar acomodação, e para outros pode levar até 7 meses, que a gente já conhece. Pessoas que... Vocês conhecem pessoas que passaram 7 meses para conseguir acomodação ou trabalho? Um trabalho fixo. Um trabalho fixo. Só fazendo bico. Entendi. E outros em uma semana já conseguiu fixo. Uhum. Então É muito relativo. É muito relativo. Então isso É só você correr atrás, ter o network que a gente falou. é muito importante network. mesmo, é isso. O network é o ponto principal, você conseguir tudo aqui. Isso mesmo. É impossível criar um padrão, mas o importante é que você venha, faça a sua parte. Isso, e não desista. Isso mesmo, Não e não ficar desista. acanhado. É, Fale com todo mundo, no mercado, na rua. Pare todo mundo lá e fale, faça o Pode network, falar. é o importante. Isso Network mesmo. você vai conseguir muita coisa aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado ao Kaique e à Karina por compartilhar a experiência de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.